continuar aqui, a gente viu semana passada, primeiro bom dia, né? A gente viu semana passada os princípios, né, Bom dia. de limitações das penas, né, que é, ou da humanidade, que é a questão da pena de morte, só pode, em caso de guerra declarada, né? E, lógico, que não pode penas de caráter perpétuo, trabalhos forçados, de banimento cruéis. Temos também o princípio da presunção de inocência ou presunção de não culpabilidade, que ninguém será condenado, né, considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Temos aqui as situações que existem, né? Então, uma regra probatória. Então, esse artigo da Constituição. Deixa eu botar numa visualização de leitura aqui. Não, tela cheia aqui que é melhor. A tela cheia não ficou boa, não. Dá para ler, hein? Dá, sim. Então, vimos essa questão aqui, né, de, primeiro, esse artigo 5º, né, artigo 5º, inciso 52, causa o seguinte: se ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado em sentença penal condenatória, você tem vários regramentos. Primeira regra de probação, né, de probatória, decorre de que todo mundo é considerado inocente até que se prove o contrário, né? Assim que a gente fala no senso comum. Então, quem acusa é obrigado a constituir prova contra você, contra a acusação. Então, se o Ministério Público ou alguém está te acusando no processo penal, então ele tem que constituir prova. Você não pode constituir prova para a sua inocência, a não ser que ele mostre uma prova. E aí você tem chamado contraditório pela defesa. Cada prova que ele mostrar, o juiz tem que te dar também a abertura do contraditório, do que você pode, né, você pode mostrar para ele. Nós temos aqui outro regramento, né, tem a dimensão interna, né, que o juiz, dentro do processo, não pode decretar a tua prisão, a não ser que você venha a interferir no processo. A dimensão externa, né, você não pode ser considerado ainda, vamos dizer assim, culpado, ou seja, jornal, né, imprensa, não pode dizer que você cometeu o crime. Por isso que a gente vê muita reportagem que, assim, praticamente o cara é réu confesso, mas como não tem uma sentença penal condenatória, às vezes está na imprensa, lá numa reportagem, acusado, né? Aí o pessoal até critica, pô, mas o cara acabou de falar que foi ele que roubou, mas a imprensa não pode, porque tem esse artigo na Constituição, porque se ela colocar, a pessoa pode até ganhar dinheiro, né, por danos morais, né? Porque, apesar de ser réu confesso, ele só será realmente, vamos dizer assim, culpado quando tiver uma sentença, né? Enquanto ele não tiver sido condenado efetivamente, ainda é acusado, ou ele é ainda, né, possível autor do crime. Outras coisas que a gente tem que saber desse artigo. Tem que saber que em processos criminais em curso em inquérito policial em fase do acusado pode ser considerados como maus antecedentes? Não, nesse caso não pode ser considerado como mau antecedente. Apesar desse artigo dizer que só com trânsito julgado, ele cumpre, nesse caso, ele cumpre, mas no próximo não. Ele cumpre que você não é considerado culpado, então você não é mau antecedente. Ou seja, você está respondendo um crime, cometeu vários crimes, vai agora ser sentenciado de um. O juiz não pode levar em consideração os inquéritos que estão correndo. Então, em tese, você não tem mau antecedente. Você ainda não foi acusado, não foi ainda sentenciado dos outros. Né? Então, se tiver um inquérito rolando, você não pode ainda ser considerado como antecedente. E no caso de regressão, né, de regressão de regime, ele fala o seguinte: regressão de regime de cumprimento de pena. Não há necessidade de condenação penal e trânsito julgado.
basta que o preso tenha cometido novo crime doloso ou falta grave. Ou seja, você já foi sentenciado, o juiz sentenciou você e falou o seguinte: ó, você vai cumprir a SURD, que é a suspensão condicional do processo. Você não vai preso, mas você não pode sair depois das 10 horas da noite, você não pode ficar em bares, você não pode ficar em festas, essa coisa toda. Então, você não vai preso. Só que ele foi e cometeu um outro crime, ou foi acusado de cometer um outro crime, né? E aí, revoga a suspensão dele do processo, revoga porque na verdade não precisa ser condenado para que isso seja considerado como uma quebra, né, da regra da SUS. Revogação do benefício, né, da suspensão condicional do processo em razão do cometimento de crime. E aí a gente tem, por fim, aqui, a questão que teve muito em pauta aí por causa da Lava Jato, que é a questão do prisão em segunda instância, né? Já que o professor não é considerado culpado até o trânsito julgado, será que eu posso prender, né? Já posso fazer execução provisória da pena? Então, teve um período em que o Supremo Tribunal Federal chegou ao entendimento de que deveria começar o cumprimento da pena. Deixa eu botar mais para cá. Poderia começar o cumprimento da pena provisória, né? E aí teve depois, né, a modificação novamente, e que então você só começa a cumprir novamente a pena só depois do último recurso, que pode ser no STJ ou no STF. E aí, normalmente, o pessoal leva até o STF para começar o cumprimento da pena. E agora a gente vai entrar aqui no item 6, disposições constitucionais relevantes. Ou seja, a gente viu todos os princípios constitucionais aplicados ao direito penal. Então, quais foram eles? Rapidamente aqui. A gente viu lá aqui. A gente viu o princípio da legalidade, né? Que é o cedido do princípio da reserva legal. Esse tipo de visualização aqui. Rapidinho, só mudar aqui para ficar mais rápido aqui. Acho que tela cheia, preencher uma página por vez. Deixa eu ver se vai ficar bom agora. Que ele corre mais devagar, deixa eu ver aqui. Tipo da legalidade, depois a gente viu da preço. Ficou melhor ou ficou pior? Tá fechado o áudio. Sim, dá pra ver, sim. Eu dou um zoom na tela, ele fica pequeno. Mas quando o outro formato estava melhor ou estava pior? Na minha opinião, melhor. O outro formato estava melhor. Não, mas pode deixar do jeito que ficar melhor para ti. Eu consigo enxergar do outro jeito também. Vamos nesse aqui. Princípio da legalidade, que é o princípio da reserva legal. Se desdobra no princípio da reserva legal e no princípio da anterioridade da lei penal, né? Tem que ter lei em sentido estrito, a lei tem que ser anterior. Princípio da individualização da pena, na qual a pena não passa do condenado, né? Só a reparação civil até o limite da herança. Princípio da intranscendência da pena, nenhuma pessoa, essa aqui, né, vai passar do condenado. Individualização da pena, volta aqui. Princípio da anterioridade, princípio da individualização, regularização da pena, entre outros. A individualização legislativa, judicial e administrativa. A intranscendência da pena, princípio da limitação das penas ou da humanidade, né, que é não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, não haverá pena de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, nem de banimento, nem cruéis. Princípio da presunção de inocência, foi o que a gente acabou de ver. Disposições constitucionais relevantes, que a gente vai começar agora. Vamos lá. Vamos sintetizar neste tópico algumas disposições constitucionais relativas ao direito penal que são relevantes, embora não possam ser consideradas princípios. Redações constitucionais aplicáveis aos crimes graves. A Constituição Federal, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, prevê uma série de vedações de imprescritibilidade e inafianciabilidade,
que são aplicados a determinados crimes por sua especial gravidade. Ou seja, imprescritibilidade significa que você pode ter cometido o crime, mas você pode ser punido ou ser processado a qualquer momento. Ou seja, não existe eu cometi um crime, vou me esconder, vou fugir, daqui a 10 anos eu apareço e já prescreveu o crime. Eu não posso ser mais processado nem preso. Não. No caso desses crimes, é imprescritível. Enquanto você estiver em vida e não estiver ainda cumprindo a pena, você pode ser processado. Desses em específico, que eles vão especificar aí, né? Não são todos, específicos, não são todos. É por isso que tem que estar na Constituição os crimes imprescritíveis, porque praticamente seria aquele caso lá que a gente conversou ali, né? Praticamente o cara vai ficar o resto da vida, né? Enquanto ele não respondeu o processo, podendo ser processado. Então, por isso que tem que estar na Constituição, porque é praticamente um crime muito grave. Inafiançável é que você não pode pagar fiança, não existe fiança. A fiança é um instituto no direito penal na qual você pode colocar em fiança um imóvel, um bem ou dinheiro e você ser liberado, né, para responder em liberdade um processo. Então, nesses casos, se você estiver preso, você não pode ir para a liberdade nem pagando fiança. Vamos lá. Artigo 5º. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Ou seja, racismo é um dos crimes nesse caso. A lei considerará crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia, a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional, Estado Democrático de Direito. Ou seja, ele fez aqui um resumo para a gente. Então, o que é imprescritível? O racismo e a ação de grupos armados. Então, são imprescritíveis. O que é inafiançável? O racismo, a ação de grupos armados e tortura, tráfico, terrorismo e crimes hediondos. Que é vedação de graça ou anistia? É a tortura, o tráfico, terrorismo e crimes hediondos. Ou seja, o que é imprescritível e inafiançável em dois casos, né? Nos dois casos, tanto imprescritível como inafiançável, racismo e ação de grupos armados. Quem é previsto a não ter vedação de graça e anistia? É a tortura, o tráfico de drogas, terrorismo e crime hediondo. O que é vedação de graça e anistia? Vedação de graça é um termo específico do direito penal, é de você ser, de alguma forma, liberado, né? Tem um período aí que o presidente da República ele pode liberar alguns tipos de crime de pessoas que já cumpriram um determinado período da pena. Todo ano tem um decreto, né? E aí, nesse caso, você pode ter uma graça que é ser liberado antes do prazo do seu prazo final da sua pena. Então, esse tipo de crime é proibido de entrar nesse decreto. Esse decreto é muito restrito, né? Tanto é que teve um período aí que o pessoal queria colocar até crime de corrupção. E aí foi proibido, apesar de não ser proibido na Constituição, criou um certo mal-estar, né? O presidente Michel Temer, eu acho, na época, criou um certo mal-estar porque você ia dar graça para crimes do pessoal da Lava Jato nessa situação. Deveria ser hediondo. Pois é, e aí não rolou o decreto. Anistia seria o caso de você ainda não ter nem iniciado o processo contra você,
nem ter iniciado o processo de cumprimento da pena ou o processo de ser possível culpado, e aí vir uma anistia, ou seja, elimina todo o crime que você cometeu. Poucos casos aqui no Brasil, mas já ocorreu. Tipo, na época do regime militar, você teve anistia, né? Todo mundo que cometeu crime naquele período, tanto do lado do Estado quanto do lado das pessoas que lutavam contra o Estado, foi anistiado. Então, foi uma anistia geral. O cara que tinha roubado banco, né? O cara que tinha matado, o cara que tinha cometido tortura, todo mundo foi anistiado. Anistia é isso, né? Você ainda nem começou a ser processado, mas também não pode mais processar você. E a graça é quando você já está preso, respondendo um processo e, eventualmente, você vai, né, ser liberado antes do prazo final do cumprimento da sentença. Então, a gente fez até aqui inafiançável. Todos são inafiançáveis. Imprescritibilidade, somente ração, que é racismo em ação de grupos armados. Insuscetibilidade de graça e anistias. 3TH, que é tortura, terrorismo, tráfico e hediondos. Então, fica fácil de memorizar aqui. Então, isso aí cai muito, assim, prova. Vocês ficam tentando confundir você. Lá na frente a gente vai ver algumas questões. Você que editou essa parte que você está colocando, você fez esse paralelo aí, fez isso aí? Não, já estava na apostila. Mas tá Vamos lá. top. Tribunal do Júri. A Constituição Federal reconhece a instituição do júri, estabelece algumas regrinhas, vejamos. Artigo 5º. É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lidera a lei, assegurados o que? A plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Sem maiores considerações já a respeito do tema, apenas ressaltando que a competência do Tribunal do Júri abarca os crimes dolosos contra a vida, bem como os crimes que forem a eles conexos. Por exemplo, José estrupa Maria e depois mata Joana. Única testemunha do caso. Nesta situação, o Tribunal do Júri é competente para julgar o homicídio doloso de Joana, né, que matou a Joana, e o crime de estupro contra Maria, que é conexo com o homicídio. Importante destacar ainda que dois crimes muito comuns não são considerados crimes dolosos contra a vida. Latrocínio, roubo com resultado de morte, trata-se de crime patrimonial. Lesão corporal com resultado morte. A morte aqui decorre de culpa, portanto, não se trata de crime doloso contra a vida, ou seja, não vai para o tribunal do júri o latrocínio nem a lesão corporal com resultado morte. Menoridade penal. A Constituição prevê ainda que os menores de 18 anos são inimputáveis. Vejamos. Artigo 228. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, os sujeitos às normas de legislação especial, que são a ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso quer dizer que eles respondem penalmente, estão sujeitos às normas do Estatuto da Criança e Adolescente. Né? Então, inimputável significa o seguinte: ele comete o crime, ele, na realidade, você não pode imputar uma pena para ele, e aí ele vai responder, né, imputar a pena do direito processual penal, né, do direito penal e do direito processual penal, e ele vai responder a pena do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não quer dizer que ele não vai ser preso, ele vai ser internado, que é igual a uma prisão, dependendo do Estado, né, dependendo do Estado, praticamente, né, tem pessoas lá que têm o mesmo nível, né, que estariam presos lá no presídio, e em alguns casos a mesma situação. A diferença é que não vai estar lá com aqueles presos, né, do presídio normal. Outros princípios do direito penal. Princípio da ofensividade. O princípio da ofensividade estabelece que não basta que o fato seja formalmente típico, tenha previsão legal como crime. Para que possa ser considerado crime, é necessário que este fato ofenda
por meio de uma lesão ou exposição a risco de lesão, de maneira grave. O bem jurídico pretensamente protegido pela norma penal. Assim, condutas que não são capazes de afetar o bem jurídico são desprovidas de ofensividade e, portanto, não podem ser consideradas criminosas. Vamos lá, um exemplo. Imagine que surge uma lei criminalizando a conduta de cuspir na rua. Essa norma criminaliza uma conduta que não ofende de maneira significativa qualquer bem jurídico relevante para a sociedade, embora possa ser reprovado normalmente pelas regras de etiqueta. Deixa eu passar aqui. Assim, somente as condutas capazes de ofender significativamente o bem jurídico podem ser validamente criminalizadas, sob pena de violação do princípio da ofensividade. Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui daqui. Ofensividade no direito penal. Princípio da alteridade. Este princípio preconiza que o fato, para ser materialmente crime, ou seja, para que possa ser considerado crime em sua essência, deve causar lesão ao bem jurídico de terceiro. Desse princípio decorre que o direito penal não punha autolesão, ou seja, não tem como, se você autolesionar e você ser punido. Tipo, você se cortar um braço, se você suicidar, ia falar besteira, né? Não tem nem como. Roubar sua casa. Roubar sua casa. Você se suicidar não tem como, porque até já faleceu, né? Mas eu já vi um vídeo no YouTube de um delegado falando sobre suicídio, falando que ia apurar o crime. Aí não tem como. Um delegado lá, não sei de onde, de que estado era, mas eu recebi uma vez um vídeo lá, um meme, um delegado falando sobre suicídio, falando que ia haver apuração para criminalizar. Desse princípio, quer dizer, para punir. Desse princípio decorre que o direito penal não pune autolesão. Assim, aquele que destrói o patrimônio não pratica crime de dano. Aquele que lesiona fisicamente não pratica o crime de lesões corporais. A ofensa a bem jurídico próprio não é conduta capaz de desafiar a intervenção do direito penal, por ser incapaz de abalar a paz social. Ou seja, não se trata de uma conduta capaz de afetar a sociedade de maneira tão grave a ponto de merecer repressão do direito penal, exatamente pelo fato de ofender apenas o próprio agente e não as outras pessoas. Princípio da adequação social. Este princípio prega que a conduta, ainda quando tipificada em lei como criminosa, quando não for capaz de afrontar o sentimento social de justiça, não seria considerado crime, em sentido material, por possuir adequação social, aceitação pela sociedade. É o que acontece, por exemplo, com o crime de adultério, né? Que foi revogado há alguns anos. Atualmente, a sociedade não entende mais o adultério como um fato criminoso, mas algo que deve ser resolvido entre os particulares ouvidos. Durante muito tempo, o crime de adultério, quer dizer, o adultério foi considerado crime. E mesmo assim, a sociedade, né, aceitava. Todo mundo sabia que o cara tinha uma amante, mas tipo, o juiz, o delegado, ninguém abriu um processo contra... Ainda mais lá no Nordeste, onde tinha os coronéis, essas coisas todas. Então, passou a ser aceito pela sociedade, passou a ter uma adequação social que não fazia nem sentido você punir. Hein? A única forma que teve foi ser revogada. Né? Tinha até uma coisa aí, eu não lembro direito se era a inimputabilidade também ou se era uma diminuição de pena. Por exemplo, o homem foi traído e ela matava a mulher e o cara. Hoje em dia já não há isso. Acho a verdade aí era... Aí, nesse caso, era a exclusão da culpabilidade. Ó. Tinha uma exclusão aí. Hoje já mudou, né? Hoje mudou. Daí seria... Não é que era específico isso. Ele alegava ter uma forte paixão, emoção, para ter exclusão. Isso, verdade. Da ilicitude. Hoje em dia já está previsto que você não pode alegar paixão, forte emoção para a sua atitude. Entendeu? Inclusive, tem depois que a gente for estudar lá as exclusões, vai ver, inclusive, que a embriaguez não pode ser causa de... Só se foi involuntária, ou seja, você não quis beber. Mas mesmo você que... não quis ficar porre, mas eu iniciei dando uns golezinhos. Não interessa, vai responder.
Você não exclui Entendi. também. Ah, mas eu estava pós, nem me lembro o que eu fiz. Aí, meu filho. A não ser que alguém te embriagou, forçosamente, né? Mas aí, tirando isso, você vai responder. Que é muito difícil você ser embriagado forçosamente, a não ser que você tenha sido, né, drogado, Boa Noite Cinderela, essas coisas. Que aí não foi você, né? A culpa não foi sua, foi de outra pessoa. Mas na maioria dos casos, em geral, você que iniciou o processo, ainda que seja num aniversário, né, numa confraternização, aí você iniciou o processo, você vai responder. Antes da revogação do crime de adultério, antes da revogação do crime de adultério, por exemplo, a sociedade, já há algumas décadas, não via adultério como uma conduta criminosa. Não via adultério como alguém que devesse ser considerado um criminoso. O adultério poderia ser reprovável moralmente, religiosamente, etc., mas não gozava mais perante a sociedade de status de crime, embora assim fosse considerado pela lei penal. Desta forma, o juiz poderia absolver alguém pela prática do crime de adultério, mesmo quando ainda era considerado uma conduta criminosa, alegando haver adequação social da conduta. 4. Princípio da fragmentariedade do direito penal. Estabelece que nem todos os fatos considerados ilícitos pelo direito penal devem ser considerados como infração penal, mas somente aqueles que atentem contra bens jurídicos extremamente relevantes. Ou seja, o direito penal só deve tutelar bens jurídicos de grande relevância social. O direito penal, portanto, não deve se ocupar da produção de bens jurídicos de menor relevo, exatamente porque o direito penal é o instrumento mais invasivo de que dispõe o Estado para intervir na vida em sociedade, de maneira que sua utilização para a proteção de todo e qualquer bem jurídico demonstraria certa desproporcionalidade, além de contribuir para a banalização do direito penal. Princípio da subsidiariedade do direito penal. Estabelece que o direito penal não deve ser usado a todo momento como regra geral, em si como uma ferramenta subsidiária, ou seja, deverá ser utilizada apenas quando os demais ramos do direito não puderem tutelar satisfatoriamente o bem jurídico que se busca proteger. Tal princípio parte da compreensão de que o controle social é realizado de maneira ampla, pelas mais diversas maneiras, moral, costumes, diversos ramos do direito, o que implica a necessidade de racionalizar a utilização do direito penal, reservando-o não só à produção de bens jurídicos mais relevantes, exigindo-se ainda que a proteção destes bens relevantes não possa ser feita por outras formas. De exemplo, o patrimônio é um bem jurídico relevante, disso ninguém duvida. Todavia, nem toda lesão ao patrimônio será digna de proteção pelo direito penal, podendo ser protegidos por outras searas, como o direito civil. Por exemplo, assim, o não pagamento de uma dívida não gera, a princípio, a intervenção do direito penal, configurando mero ilícito civil, embora gere lesão ao patrimônio do credor. Tal problema pode ser resolvido por outros ramos do direito. Ou seja, o princípio da subsidiariedade é só o uso do direito penal em último caso. A intervenção do direito penal. Princípio da intervenção mínima, o ultima ratio. Este princípio decorre do caráter fragmentário. O caráter fragmentário é só o extremamente relevante e subsidiário, né? Só se não tiver outro direito que abarque aquela situação. Este é um princípio limitador do poder punitivo estatal, que estabelece uma regra a ser seguida para conter possíveis arbítrios do Estado. Assim, por força deste princípio, no sistema punitivo, como é o direito penal, a criminalização de condutas só deve ocorrer quando se caracterizar como bem absolutamente necessário a proteção dos bens jurídicos e a defesa dos interesses cuja proteção pelo direito penal seja absolutamente indispensável à coexistência harmônica e pacífica da sociedade. Embora não esteja previsto na Constituição nem na legislação infraconstitucional, decorre da própria lógica do sistema jurídico penal. Tem como princípios destinatários o legislador e, subsidiariamente, o operador do direito. O primeiro é instado a não criminalizar condutas que possam ser resolvidas pelos demais ramos do direito, menos drásticos. O operador do direito, por sua vez, é incumbido da tarefa de, no caso concreto, deixar de realizar o juízo
de tipicidade penal. Resumindo, direito penal é a última opção para o problema, última ratio. Princípio do ne bis in idem. Por este princípio, entende-se que uma pessoa não pode ser punida duplamente pelo mesmo fato. Além disso, estabelece que uma pessoa não possa sequer ser processada 2 vezes pelo mesmo fato. Daí podemos dizer que não há processo penal, a chamada revisão pró-sociedade. Exemplo, José foi processado pelo crime X. Todavia, como não havia provas, foi absolvido. Tal decisão transitou em julgado, tornando-se imutável. Todavia, 2 meses depois, surgiram provas de culpa de José. Neste caso, José poderia ser processado novamente? Cuidado! Uma pessoa não pode ser duplamente processada pelo mesmo fato quando já houve decisão capaz de produzir coisa julgada material, ou seja, a imutabilidade da decisão, condenação, absolvição, extinção de punibilidade. Quando a decisão não faz coisa julgada material, é possível novo processo, exceção, extinção do processo pela rejeição da denúncia, em razão do descumprimento de mera formalidade processual. Tal princípio veda, ainda que o mesmo fato, tal princípio veda, ainda que um mesmo fato, condição ou circunstância seja duplamente considerado para fins de fixação da pena. Exemplo, José está sendo processado pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe. José é condenado pelo júri e na fixação da pena o juiz aplica a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso 2 do CP, cabível quando o crime é praticado por motivo torpe. Todavia, neste caso, o motivo torpe já foi considerado como qualificadora, tornando-se a pena mais gravosa, de 6 a 20 anos. De 6 a 20 anos para 12 a 30 anos. Então, não pode ser novamente considerado no mesmo caso. Ou seja, como tal circunstância, motivo torpe já qualifica o delito, não pode também servir como circunstância agravante, sob pena da gente ser duplamente punido pela mesma circunstância. Assim, não bis in idem. Vedação à dupla condenação pelo mesmo fato, ou seja, foi processado, julgado, saiu a sentença. Surgiu novas provas, não tem como refazer, só nos filmes americanos. Lá. No filme americano você pode fazer novamente o processo. Tem revisão criminal, mas aí a gente vai ver os casos específicos de revisão criminal. Vedação do duplo processo pelo mesmo fato, ou seja, responder 2 processos pelo mesmo fato. Né? Vedação à dupla consideração do mesmo fato para a condição de circunstância e dosimetria da pena, ou seja, para você agravar a pena ou aumentar ou reduzir a pena. Princípio da proporcionalidade. Este princípio determina que as penas devem ser aplicadas de maneira proporcional à gravidade do fato. Mais que isso, estabelece que as penas devem ser combinadas, ou seja, previstas, de forma a dar ao infrator uma sanção proporcional ao fato abstratamente previsto. Assim, se o CP previsse que o crime de homicídio teria como pena máxima 2 anos de reclusão e o crime de furto teria como pena máxima 4 anos de reclusão, estaria claramente violado o princípio da proporcionalidade. Então, isso eu acho que é um princípio mais, vamos dizer, direcionado ao legislador. Né? Isso já ocorreu também, né? Já teve legislação em que um crime, em tese, mais gravoso para a sociedade, tinha uma pena mais branda. Tiveram que revogar, né, fazer uma revogação rápida da lei, uma discussão. Agora eu não me lembro o que era, eu acho que era o estupro e um outro crime aí que se a pessoa estrupasse e matasse era menos gravoso do que se eu estrupasse. Era um negócio assim. Tiveram que fazer uma adequação. Bem incoerente, se torna meio incoerente, né? Fica desproporcional, né? Então é melhor cometer o crime mais gravoso que eu vou responder menos. Né? Já que eu vou estuprar, é melhor matar, porque se eu for preso... Uhum. Vou cometer o outro crime menos gravoso. Este princípio nem sempre é citado, princípio da confiança. Este princípio nem sempre é citado pela doutrina. Prega que todos possuem o direito de atuar, acreditando que as demais pessoas irão agir de acordo com as normas que disciplinam a vida e sociedade. Assim, exemplificativamente, quando alguém ultrapassa o sinal verde e acaba colidindo lateralmente
com outro veículo que avançou o sinal vermelho, aquele que ultrapassou o sinal verde agiu amparado pelo princípio da confiança, não tendo culpa, já que dirigia na expectativa de que os demais respeitariam as regras de sinalização, ou seja, o princípio da confiança, o princípio da insignificância ou bagatela. Isso aqui também cai muito em prova. As condutas que ofendem minimamente os bens jurídicos penais tutelados não podem ser consideradas crimes, pois não são capazes de lesionar de maneira eficaz o sentimento social de paz. Imagine o furto de um pote de manteiga dentro de um supermercado. Nesse caso, a lesão é insignificante, devendo a questão ser resolvida no âmbito civil. Deve ser paga, dever de pagar pelo produto furtado. Agora imagine o furto de um sanduíche que era de propriedade de um morador de rua, seu único alimento. Nesse caso, a lesão é grave, embora o bem seja de mesmo valor que o anterior. Tudo deve ser avaliado no caso concreto. Para o STF, os requisitos objetivos para a aplicação desses princípios são: do princípio da bagatela, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento, inexpressividade da lesão jurídica. Ou seja, tem que cumprir esses 4 requisitos. Se não cumprir, você vai continuar o processo. Se cumprir, você, na realidade, está diante do princípio da insignificância dessa conduta típica. Mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressibilidade da lesão jurídica. O STJ, no entanto, entende que, além desses, existe ainda requisitos de ordem subjetiva, importância do objeto material do crime para a vítima, de forma a verificar, no caso concreto, houve ou não houve de fato a lesão. Isso daí tem muito em livros também, dando exemplo da pessoa que tem a pessoa me roubou um grão de arroz, né? E aí, o princípio da bagatela, da insignificância, né? Só que aí a pessoa coloca no exemplo que aquele arroz, na verdade, tinha um desenho, né? Tem gente que faz desenho em grão de arroz, né? Tinha um desenho do pai da pessoa e era a última imagem que essa pessoa tinha do pai dela ainda em vida, né? Não tinha mais foto, não tinha mais nada. Aí você já mudou, por causa dessa teoria do STJ, a significância do objeto para a vítima, né? Então, aquele grão de arroz passa a ter um significado muito grande. E aí você já sai do princípio da insignificância. É esdrúxula a explicação, mas é para você entender esse conceito do STJ, né? Não, eu entendi. Um relógio, por exemplo, um relógio que já está na minha família, velho. Um relógio está na minha família há muitos anos. Então, para mim, não é um simples relógio. É um relógio que tem um valor sentimental. Então, para mim, aquilo ali, eu entendi. Por mais que você vá sobreviver sem, tem um valor sentimental e vai trazer essa, vamos dizer, que esse sentimento de, sei lá, de perda, né? Falta, de perda. Então, para o STJ, você leva em consideração isso. Você não pode só aplicar os objetivos, tem que aplicar também o requisito subjetivo. Qual é a relação da pessoa lesada com aquele objeto, né? Para você que está, de repente, para a sociedade, para você que está lesando, e para a sociedade é insignificante, mas para a pessoa não é. Então, na verdade, esse requisito não passa de uma análise mais aprofundada do último dos requisitos objetivos estabelecidos pelo STF, que é a inexpressividade da lesão jurídica. Sendo aplicado este princípio, não há tipicidade. Este que é ausente um dos elementos da tipicidade, que é a tipicidade material, consistente no real potencial que a conduta produza alguma lesão ao bem jurídico tutelado. Resta, portanto, somente a tipicidade formal, subvenção entre a conduta e a previsão contida na lei, o que é insuficiente. Este princípio, em tese, pode ser aplicado a outros delitos além daqueles de índole patrimonial. Contudo, a jurisprudência firmou um entendimento no sentido de ser incabível tal princípio em relação aos seguintes delitos: moeda falsa, tráfico de drogas, ou seja, você não pode aplicar o princípio da bagatela. Na moeda falsa, tráfico de drogas, crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, contrabando, a decisões autorizando a aplicação no caso de importação ilegal de pouca quantidade de medicamento para uso próprio, roubo ou qualquer crime cometido com violência ou grave ameaça, até porque cai
aquela ausência de periculosidade, né, que é o objetivo. Está roubando, você usou, né, você usou a força, né? Então já quebrou o princípio, o requisito objetivo de periculosidade. Se você usou, né, arma, faca, né, o que for para roubar a pessoa, então já não dá mais princípio da bagatela. Crimes contra a administração, ainda que você roube só R$ 2 da pessoa na rua, né? Mas não, foi só R$ 2 que eu roubei. Mas você usou uma faca, usou um revólver, então você não pode mais ter o princípio da bagatela nesse caso se a PM te pegar, entendeu? Fui para a polícia uma vez e eu lembro que o delegado falou assim, ó, eu vou te mostrar como é que é o direito. Aí o delegado pegou um Big Big que estava do lado assim, ele disse, ó, se você pegar uma arma e roubar um Big Big de uma pessoa, é a mesma coisa de você pegar a arma e fazer um assalto e roubar dinheiro, vamos dizer, R$ 10.000. Você praticou um roubo como armado, mediante ameaça. Aí eu, tá, muitos anos atrás ele falou isso. Mas a situação aqui agora, que não tem como desenquadrar por causa que tem que ter ausência de periculosidade, né, social. E usar uma arma sem ter porte já é. Crimes contra a administração pública. Podemos resumir o entendimento jurisprudencial no seguinte quadro: princípio da insignificância. Requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade da conduta, inexpressividade da lesão jurídica e para o STJ, importância do objeto material para a vítima. Não cabe para quê? Furto, moeda falsa, tráfico de drogas, roubo ou qualquer crime cometido com violência ou grave ameaça, crimes contra a administração pública. Cuidado, em relação ao crime de descaminho, há um entendimento próprio, no sentido de que é cabível o princípio da insignificância, pois apesar de se encontrar entre os crimes contra a administração pública, descaminho é o cara da Receita Federal, o cara que trabalha no porto da Anvisa, o cara que trabalha nessas situações em que tem, né, passagem de mercadoria, o cara, né, descaminha, tira do caminho que deveria passar e pega para ele. Descaminho, né? Eu não sei se é correto esse termo, esse exemplo que eu dei, porque tem, quando chegar lá também a gente vai ter uma aula sobre crimes contra a administração pública. Tem vários crimes contra a administração pública. Não sei se é peculato, furto, também pode ser esse. Vamos ver depois. Em relação ao descaminho, há um entendimento próprio no sentido de que é cabível o princípio da insignificância, pois apesar de se encontrar entre os crimes contra a administração, trata-se de um crime contra a ordem tributária. Qual o patamar considerado para fins de insignificância em relação a tal delito? O STF sustenta que é de R$ 20.000. O STJ, mais recentemente, também adotou esse entendimento. Cuidado master, ou seja, muito cuidado. A reincidência é uma circunstância que pode afastar a aplicação do princípio da insignificância. Contudo, esse afastamento é discutido na jurisprudência. O STJ, mais recentemente, vem adotando o entendimento de que é possível, excepcionalmente, a aplicação do princípio da insignificância, ainda que se trate de réu reincidente, a depender das peculiaridades do caso, notadamente quando não se tratar de habitualidade delitiva, ou seja, réu que se dedica à prática de atividades criminosas reiteradamente. O STF, semelhantemente, vem firmando entendimento no sentido de que a reincidência por si só não afasta a possibilidade da aplicação do princípio. A reincidência não pode, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Vamos só ler isso aqui, ó. Este princípio da bagatela. Este princípio da bagatela não pode ser confundido com o princípio da bagatela imprópria. O que é bagatela imprópria? A infração bagatelar imprópria é aquela na qual se verifica que, apesar de a conduta não ser típica, formal e materialmente típica,
Fatores outros ocorridos após a prática do delito levam à conclusão de que a pena é desnecessária no caso concreto. Exemplo, o agente pratica o furto de um bem cujo valor não é insignificante. Todavia, logo após, se arrepende, procura a vítima, repara o dano e passa a manter boa relação com a vítima. Trata-se de agente primário e de bons antecedentes, que não mais praticou qualquer infração penal. Neste caso, o juiz poderia, por este princípio, deixar de aplicar a pena ante a desnecessidade de sanção penal, bagatela imprópria. Anteriormente, esse aqui é do STJ em relação ao 21 crimes contra a administração pública, se pode ou não. Anteriormente, havia decisões judiciais em ambos os sentidos, se pode ou não pode aplicar o princípio da bagatela nos crimes contra a administração pública. Atualmente, o tema se encontra simulado pelo STJ, a súmula 599 do STJ, no sentido da impossibilidade de aplicação de tal princípio aos crimes contra a administração pública. Eu acho que por hoje está bom, amanhã a gente continua o conceito do direito penal, conceito de fonte do direito penal. Às 5 ou 6 amanhã? 6? 5. Sei, vamos conversando aí pelo WhatsApp, eu tenho que ver o que tem amanhã, porque eu ainda estou nesse processo aí de mentoria e fazendo marketing, né, digital aí do produto. Tá. Então a gente pode, quando você estiver nesse processo, então a gente pode ficar às 6 se você quiser. Aí quando você quiser fazer às 5, você fala. Só pausar a gravação.